Loki e o cavalo. Mitologia nórdica, patrocinada pelo... É pra você falar. Ah, tá. A gente se completa. Patrocinado pelo Dark. Pelo Rapaziada, Dark. a gente tá ligado, já pelo menos eu tô ligado aí do que se trata especificamente. Que, né, o Loki teve aparentemente relações com um cavalo. Vamos descobrir mais nesse vídeo, eu não sei muito detalhado não, sei só meio que por cima assim. Mas é isso, tá, mano? O videozão aí que o Dark patrocinou pra gente, tá vendo essa história. Obrigado, Dark, e play. A mitologia nórdica tem umas histórias muito peculiares. E essa definitivamente é uma delas. Segura a intro do menino. Oh, coisa linda. Mitologia. Caraca, que legal. Mitologia. A história de hoje envolve os 3 personagens mais famosos da mitologia nórdica: Odin, Thor e principalmente o nosso querido e inigualável Loki, o deus da trapaça. Ou como eu gosto de chamar, o deus da zoeira. Porque vocês sabem que o Loki nasceu no Brasil, né? Todas as tretas que ele se mete, ele resolve com o jeitinho brasileiro. Mas chega de enrolação. A nossa história começa no Valhalla, o grande palácio de Odin. E lá, o panteão todo se reunia para discutir um problema seríssimo. Asgard, o reino dos deuses, precisava urgentemente de um muro. Mas não qualquer tipo de muro. Eles precisavam de uma muralha absurdamente resistente rodeando todo o império deles e que fosse capaz de aguentar qualquer ataque inimigo. Principalmente dos gigantes, também conhecidos como Jotun, do reino de Jotunheim. Mas infelizmente, nenhum deles tinha capacidade para isso. Então, eles mandaram mensageiros para todos os lugares atrás de um construtor que fosse apto para um serviço tão monumental. Com isso, o tempo foi passando, porém sem nenhum avanço nessa questão. E isso foi deixando os deuses extremamente preocupados. Até que um dia, apareceu um homem desconhecido montado em seu cavalo, com uma proposta supostamente recusável. Então, com a permissão de Odin, ele entrou no palácio onde os grandes nomes da mitologia nórdica estavam reunidos. E a propósito, esse vídeo não é patrocinado pelo Smite. Mas bem que podia ser, né? Hashtag Smite Mitologia. Então, de frente com o conselho de Asgard, o forasteiro disse que ele era o melhor construtor do mundo. E que em apenas 3 estações ele ia conseguir construir o muro exatamente do jeito que eles queriam. E caso ele não conseguisse terminar a tempo, o serviço ia sair de graça. Que nem pizza nos Estados Unidos. E essa é outra parte importante. Em troca do serviço, o construtor pediu em retorno a mão da deusa Freya em casamento, o sol e a lua. Bem exigente o desgraçado. Aí Odin pediu um momento para conversar com a sua assembleia e imediatamente disse para os colegas que esse preço era inconcebível. Jamais eles poderiam abrir mão do que ele estava pedindo. Então, jamais eles podiam dar o sol e a lua, agora por mais que eles desesperadamente precisassem do muro, eles iam ter que recusar. Mas o Loki discordou. Então, o deus da trapaça, com toda a sua confiança arrogante, disse que construir o muro em 3 estações já ia ser um trabalho bem árduo. Então, eles só precisavam tornar o combinado ainda mais difícil, para garantir que ele não ia conseguir terminar a tempo. E com isso, eles iam ter um muro que eles tanto precisam e sem precisar pagar nada. Se esse não é o jeitinho brasileiro, eu não sei o que é. E ele nem esperou uma resposta dos colegas. Ele já foi até o cara e falou: Ô Bob Construtor, chega aí. A gente aceita o teu acordo, mas 3 estações é muito tempo. Você vai ter que terminar o muro em uma só e não pode ter ajuda de ninguém. Aí depois de pensar um pouco, o construtor concorda com o prazo e diz que só vai precisar da ajuda do cavalo dele, o Svalfari. Esses nomes nórdicos são uma delícia de pronunciar. E o Loki fala: beleza! Ah, já tinha com medo já. Grandes bosta, um cavalo. Então o forasteiro sai do palácio e Odin diz: Loki, eu espero que você saiba o que tá fazendo. Pro teu próprio bem. Relaxa, velhote, comigo não tem erro. No dia seguinte a construção começa e logo de cara todo mundo percebe que esse construtor é absurdamente eficiente. Não só no quesito conhecimento e determinação, mas ele também era assustadoramente forte. Ninguém entendia como um cara daquele tamanho tinha tanta força. Mas mesmo assim, o que mais surpreendeu não era ele. Era o cavalo que ele usava para buscar as rochas para construir. Porque a velocidade extraordinária dele era o que realmente estava fazendo o serviço ir tão rápido. Então, os dias foram passando, o muro foi sendo levantado com uma eficiência inacreditável, e obviamente a preocupação começou a tomar conta dos deuses. Principalmente do Loki, que já estava sentindo o ódio dos colegas. Ups! Aí, faltando 3 dias para terminar o prazo, o construtor só precisava fazer a entrada para terminar o muro. Então, Odin, vendo que o serviço ia ser terminado a tempo, foi até o nosso queridíssimo deus da trapaça e falou: Eu vou dizer isso da maneira mais amável possível.
Loki, seu imbecil do caralho. A gente tá prestes a perder a Freya, o Sol e a Lua porque você não sabe fechar a boca. Então se você não resolver essa merda agora, eu vou te arrebentar na porrada de um jeito que você nunca mais vai se recuperar. Salve! Então, com esse Salve, pedido Jonathan. carinhoso, o plano que o nosso zoeiro fez foi o seguinte. Já que o construtor era um cara muito esperto, ele decidiu que seria melhor tentar distrair o cavalo, para ele não conseguir buscar o material como é a que ele tempo. vai distrair o E cavalo? como muitos de vocês devem saber, o Loki tem a habilidade de mudar de forma. Ah, E agora tá. corta pra entrada de Asgard, Tá. onde o construtor tá quase terminando o serviço e só precisa fazer algumas poucas viagens Tá. para buscar as últimas rochas que faltam para finalizar a obra. Então o Menos construtor pior, sai com os vale eu acho. puxando a carroça, até que em determinado momento, no meio da floresta, surge uma égua. Ai, Muito que esbelta, égua muito linda. charmosa, e ela sedutoramente relincha pro cavalo, deixando ele, digamos, mais animado do que o normal. E isso faz com que ele se solte das rédeas e comece a perseguir a égua. Mano, se o Que a cavalo é propósito, forte vocês e já perceberam rápido, quem é, né? coitada da égua. Aí o Loki sai correndo desesperado para escapar do garanhão, e o construtor, que não conseguiu acompanhar, teve que continuar o caminho a pé. E Meu como já era de Deus. esperar, sem a sua montaria, o ritmo da construção diminuiu muito, o que foi deixando o cara extremamente irritado. Mas eu acho que não é essa parte que vocês estão interessados, né? É. Vocês querem saber o que aconteceu com os dois equinos? Sim. Bom, Fizeram o plano assim. de distração do Loki funcionou. Mas o que ele esqueceu de levar em consideração é que o cavalo era muito mais rápido do que ele. E eu sei que eu não devia estar rindo, mas não tem como contar essa parte sério. O cavalo simplesmente sentou lenha no Loki, mano. Nem levou pra jantar. E agora alguns de vocês podem estar pensando: ué, mas ele não podia ter se transformado em uma águia e fugido? Bom, eu não sei como funciona o limite de transformações dele e quanto tempo ele tem que ficar em cada uma. Mas eu gosto de pensar que ele podia ter escapado, mas preferiu não porque ia ser mais engraçado. Conclusão, o Loki desaparece por um bom tempo. E nesse período, o prazo de construção termina e a obra não é finalizada, deixando o construtor putaço. E o motivo dele ter ficado tão irritado é que ele já desconfiava que ele tinha sido enganado, muito provavelmente com o dedo daquele deus trapaceiro safado. Então, ele no simplesmente primeiro vai em vídeo, direção ao talvez, palácio, gente, afastando ninguém todos tá os guardas do prestando mais caminho, entra no Valhalla e começa a meter a boca em todo mundo, dizendo que foi falcatrua e que ele quer o pagamento dele. Só que quando ele se deixou levar pela fúria, ele acabou perdendo o controle e voltando à sua forma original, que era a de um gigante, o que explica a força descomunal dele. Sim. Então, assim que os deuses viram quem ele realmente era, Thor, que não era conhecido pela sua paciência, pegou seu martelo e arremessou em direção ao gigante, explodindo o crânio dele em 1000 pedaços. Esse foi o pagamento que ele recebeu. Mas Caraca. essa situação levanta uma pergunta. Por que um gigante que vem de um reino inimigo ia querer ajudar a fazer um muro em Asgard? E aí, o máximo que a gente pode fazer é especular. Então, talvez fosse um plano maléfico dos gigantes e o construtor ia deixar uma passagem secreta no muro. E até a questão dele pedir o Sol e a Lua já é bem suspeita. Ou talvez esse gigante fosse bonzinho e o Thor seja um cuzão. Não tem como saber. E agora, pra concluir, a gente tem que voltar a falar do nosso querido deus trapaceiro. Então, quando o cavalo fez coisas inapropriadas com ele, Loki engravidou. Mano! Tinha! E depois as pessoas não concordam quando eu digo que Meu mitologia é uma Deus, coisa o maravilhosa. Thor é pai de um cavalinho! Aí, meses depois de ter desaparecido, eis que no horizonte retorna Loki, com o rabinho entre as pernas. Não, agora ele já estava na forma humana, não foi trocadilho. E ele não veio sozinho. Ele trouxe o seu filho, um potro de 8 patas chamado Sleipnir. 8 patas? Resumindo, Loki virou uma égua, foi enrabado por um equino, engravidou filho. e deu à luz a um cavalo-aranha. Ele teve um parto, velho. Se essa não é a melhor história que você já ouviu na sua vida, você não tem bom gosto. Mas voltando ao que Salve interessa. sim, sou eu. Se você acha que esse filho dele é só uma aberração, Salve, você sim, tá sou muito Emily. enganado. Loki dá o Sleipnir de presente pra Odin. Mano. O que pensando agora é bem esquisito. O cara deu o filho dele de presente. A Como- serpente. De qualquer A maneira, Gente, Sleipnir viria a se tornar o cavalo gente, mais a rápido questão do é... mundo. Como desgraça esse cavalo saiu? Por quê? Da onde esse cavalo saiu? Se o Loki é homem. Vida, ele estava numa forma de égua. Por onde você acha que o cavalo enfiou o... Mas ele pau- voltou pra ser humano. Não, antes de ter o bebê, ele ainda era égua, amor. Nossa, então ele ficou esse tempo todo de égua. Até ter o bebê. Ele tava achando que o Loki virou homem de novo. Então, aí eu fiquei pensando, mano, se ele virou homem. Mano, tá ligado? Tá ligado? Não, que errado. Meu Deus. enfim. Flávia, a serpente do mundo, a cobra gigante que aparece em God of War, é filho do Loki. Ferir, o lobo demoníaco, também. E o Sol e a Lua, que são 2 lobos também. Então quer dizer que o Loki saiu comendo um monte de bicho, é isso. Ah, entendeu. Bem bacana.
Entendeu, gente? Entendeu. Ele sendo fica a virando montaria bicho e oficial dando de pra Odin bicho, em coisa todas as suas estranha. batalhas, inclusive no Ragnarok. E agora, pra encerrar o vídeo, Caraca, eu quero então ele mostrar foi duas usado. tirinhas que eu gosto bastante. Peraí. A primeira deixa eu é ver. essa aqui. Inclusive no Ragnarok. Ah, Caraca, ele foi usado o Inclusive cavalo, no ó. Ragnarok. sim. E agora, pra encerrar o vídeo, eu quero mostrar duas tirinhas que eu gosto bastante. A primeira é essa aqui. Mas a minha preferida é essa. Loki, nós precisamos impedir que esse muro seja terminado. Como você vai resolver Meu esse Deus. problema? Loki Da única loiro. maneira que eu sei. Você vai foder com o cavalo, não vai? Sim, eu vou. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, E se você é novo no canal, como assim? esse quadro